Você conhece a cilada dos 20 mil reais? Eu quero falar com você hoje que está acabando a sua residência ou a sua especialização e você vai perceber que sair de um patamar de 5, 6 mil reais como residente e ganhar 20, 25 mil reais por mês como especialista, quando você já não tem mais as obrigações daquela carga horária da residência, não é algo muito complexo. O que ninguém te disse é que isso é uma cilada. Por que uma cilada? Ué, não é bom ganhar 20, 25 mil reais por mês? É bom para um recém-formado. O problema é que às vezes, junto com esse aumento do ganho, vem também o aumento dos custos. Você começa a achar que precisa ter o seu apartamento próprio, você decide casar, você vai ter filhos, os seus filhos vão para uma escola particular e os seus custos vão subindo. E o que acontece é que num piscar de olhos você já está gastando 20, 30 mil reais por mês. Essa é a cilada. Parece uma corrida dos ratos. Você ganha mais e você gasta mais. E só que você fica escravo da venda da sua própria hora. E é por isso que eu falo que isso é uma cilada e você precisa se preparar. Porque a partir do momento que você começa a ganhar 20, 25 mil reais, e se você deixa os seus gastos subirem na mesma proporção, em pouco tempo você está escravo da venda das suas horas. Nesses 20 anos como diretor de hospital, eu conheci várias histórias dessa. Médicos que saem da faculdade, fazem especialização e têm um ímpeto muito forte de ganhar dinheiro e de ter sucesso na carreira. E aí você passa a entender que existem vários tipos de profissional. Alguns nunca vão atingir esse sucesso almejado e outros, por uma questão estratégica, vão conseguir um pouco mais rápido ou um pouco mais lento. Eu acabo tendo a sensação que existem 3 tipos de profissional. Um médico, por exemplo, que só cria problemas. Talvez isso seja 20% da nossa classe. Existem uns 60% que estão no meio dessa situação. Você não cria problema, você faz a sua parte e você faz só a sua parte. E existe 20%. Que são os médicos que fazem algo a mais do que a própria obrigação. Que eu gosto de dizer que são os médicos que resolvem problemas. Se nós temos 20% que cria problema, nós também temos 20% de pessoas que resolvem problemas. Esse é o ponto onde eu quero chegar com você. Existe uma massa dos 60% que vão fazendo as coisas, trabalham direitinho, são bons, vão fazendo. Não criam, mas também não resolvem problemas. Pode ser que daqui a 10 anos você encontre o seu colega de turma ainda dando plantão. E eu não tenho nada contra dar plantão. O fato é que com o passar dos anos a sua paciência diminui para isso. E você começa a perceber que ganhar 20, 25 mil reais por mês dando plantão envolve uma venda direta do seu tempo. Se eu te disser que existe um método que pode multiplicar esses seus rendimentos por 2, por 3 ou às vezes até por 4, talvez você se interesse em continuar comigo aqui nesse vídeo. Às vezes colegas que fizeram a mesma faculdade, tiveram a mesma residência, têm a mesma classe social da família, têm o mesmo capital para iniciar a carreira, vão ter diferenças muito grandes depois de 15 ou 20 anos. E o que eu percebo nesses últimos 20 anos é que existem vários fatores para isso. E nesse vídeo eu quero falar com você sobre 3 fatores. O primeiro é: não acredite quando as pessoas disserem para você que isso não vai funcionar. Na verdade, eu tenho a sensação de que para você estar entre os 20% que resolvem problemas, você tem que estar com a mente aberta para fazer coisas que as pessoas não querem fazer. Você precisa aprender a fazer outras coisas que as pessoas não aprenderam. E você precisa fazer o que ninguém está disposto a fazer. A segunda coisa é que você precisa decidir se você quer ser um médico que vende as suas horas ou se você quer ser um médico que decide empreender, ter o seu próprio negócio, assumir a rédea da sua própria carreira. Quando você decide empreender, você vai perceber que você pode ser o dono da sua própria vida, o dono do seu próprio negócio, assumir as rédeas da sua história. Quando eu tinha acabado a minha residência em 2001, eu tive uma conversa muito importante com uma pessoa que eu considero um grande mentor mesmo, que é o Dr. Jorge. O Dr. Jorge me disse isso: André, ganhar 20 mil reais não é tão complicado.
multiplicar isso por 4, você vai precisar usar muita estratégia e ser bastante criativo. Naquela hora eu não percebi o quanto essas palavras do Dr. Jorge fariam sentido na minha vida 20 anos depois. Porque realmente ele era muito sábio, ele já tinha me dito que alguma coisa diferente dos outros meus colegas eu teria que fazer. E o terceiro ponto é: não desista da sua estratégia. Decide onde você quer chegar, cria um plano de ação e vá em frente. Mantenha o foco naquilo que você pretende fazer. Agora, a dica de ouro desse terceiro ponto é: faça algo um pouco a mais do que a sua obrigação. Eu quero te contar uma história de quando eu era plantonista num hospital público e de repente entra um senhor bem distinto com uma criancinha no colo sangrando. E aí eu tinha uma colega que estava no corredor e o senhor falou: doutora, será que a senhora pode ajudar? Eu acabei de atropelar essa criança. E a minha colega falou: lamento, mas eu sou clínica geral e eu não atendo criança. E aí esse senhor olhou para mim com olhos desesperados e me disse: o senhor pode me ajudar? E eu também não sou pediatra. Mas na hora eu percebi a angústia daquele senhor e falei: claro, entra aqui no meu consultório. Examinei a criança, que na época tinha uns 6 ou 7 anos. Ela estava com bastante sangue, pedi para a enfermeira me ajudar a fazer uma limpeza, levei essa criança para fazer uma radiografia panorâmica, palpei o abdômen, vi que ela não tinha nada quebrado, tranquilizei o moço. Falei: o senhor fique tranquilo, a criança está bem, o pulso está bom, a pupila está bem corada, ela não está com nenhuma dor, foram só escoriações. Fizemos um raio-x, uma radiografia, mas agora, como eu também não sou pediatra, eu vou encaminhá-lo para um outro serviço para ela ser revista por um pediatra. Sabe o que aconteceu? Esse senhor tirou um cartão do bolso e falou: doutor André Chiga, eu quero te agradecer. Eu sou, disse o nome dele, o prefeito da cidade. Muito obrigado. E infelizmente, a sua colega acabou de cometer uma omissão de socorro e uma indelicadeza com o próprio prefeito. E não é porque ele era prefeito, percebem? Porque eu não sabia, eu não conhecia ele. O fato é que ele estava com uma criança nos braços, precisando de um atendimento. Também não era minha super obrigação, mas eu não queria cometer uma omissão de socorro, mas eu sabia que eu podia fazer algo a mais do que a minha obrigação. Eu não preciso prolongar muito essa história para te dizer que 1 ano e meio depois eu virei diretor desse hospital, com 26 anos de idade. E para ilustrar essa coisa de que não acredite naquilo que estão te dizendo, eu quero contar a história de um oftalmologista, meu amigo, que começou lá atrás, 20 anos comigo. Ele chegou numa cidade do interior de São Paulo com um aparelho de faco para fazer catarata. Bateu na porta dos oftalmologistas e falou: olha, eu tenho um aparelho, vamos fazer cirurgia de catarata? Posso fazer essa cirurgia no grupo de vocês? E a resposta foi: não, lamento, já temos uma pessoa, o mercado daqui dessa cidade já está totalmente ocupado, infelizmente não tem espaço para você aqui. A sorte é que ele não acreditou. Inclusive barraram esse meu amigo na entrada de uma cooperativa de médicos. E sabe o que aconteceu? Ele não acreditou. E aí ele pegou o aparelhinho dele e foi bater na porta dos serviços dos hospitais que não tinham a cirurgia de catarata. Ele saiu fazendo mutirões de catarata, inclusive pelo SUS. Às vezes ele pegava o avião, ficava 4, 5 dias numa cidade do interior e fazia 30, 40, 50 cirurgias numa semana. Foi assim que ele começou. Hoje, essa mesma cooperativa contrata o serviço dele e ele é dono de um hospital com 6 salas cirúrgicas aqui no Vale do Paraíba. Isso é uma história para te mostrar como às vezes vão tentar fechar a porta para você e você não precisa acreditar nisso. Além de ganhar dinheiro vendendo a sua hora, você precisa saber que vários hospitais precisam de um negócio chamado retaguarda de especialidade. Então, se você tiver uma especialidade como cirurgia de tórax, neurocirurgia, cardiologia pediátrica, hematologia, neurologia, você pode oferecer o seu serviço para ficar à disposição do hospital. O que significa isso? Você vai receber um valor que varia de 2, 3 mil, às vezes a 10, 15 mil reais por mês, simplesmente para ficar à disposição do hospital. Obviamente esse hospital tem um serviço de emergência ou de porta que vai drenar e vai filtrar esses atendimentos para você.
você organiza o protocolo de atendimento para que você não tenha que toda hora sair correndo, a não ser em casos de ultra emergência, mas de uma maneira geral, quando você tem um contrato de disponibilidade, você ganha dinheiro para ficar à distância. Você pode estar no seu consultório, mas você pode estar até na piscina. Se te ligarem e for uma emergência, você larga o que está fazendo e vai para o hospital. Isso é uma forma de você ganhar dinheiro sem ter que estar fisicamente presente. E a última coisa que eu quero falar sobre isso é quando você começa a ganhar dinheiro para resolver problemas e não para vender sua própria hora. Vou te dar um exemplo. A enfermeira ligou para o coordenador da cirurgia dizendo: doutor, estou com um problemão, tenho um paciente da oncologia com sangramento na boca. E eu já tentei ligar para a equipe de retaguarda de cabeça e pescoço e eu não consigo encontrar o doutor. Isso é um problema muito grave porque ele está sangrando. O coordenador simplesmente fez uma pergunta: você já ligou para o cirurgião bucomaxilo? Alguém de fora precisou falar isso e resolveu um problema que era gravíssimo com uma pergunta. Ligou para o bucomaxilo, que era uma outra especialidade também à disposição para o mesmo fato, e o bucomaxilo foi lá e resolveu o sangramento. Percebe? Às vezes você não precisa ser pago para a sua hora. Esse coordenador da cirurgia estava à distância. Ele respondeu e ele teve uma sacada lógica para resolver um problema. As pessoas que estão naqueles 20% que eu falei, pessoas que costumam resolver problemas, em pouco tempo passam de vender a própria hora e começam a ganhar dinheiro por resolver problemas. Isso é muito mais valorizado do que a hora em si do plantão, por exemplo. E aí eu te pergunto, por que 20% dos médicos hoje do Brasil ganham mais do que 80% dos outros médicos? São os médicos que têm essa habilidade de resolver problemas. Agora, nem tudo são flores. Existem problemas nessa estratégia. E eu vou te contar duas. Em 2001, eu montei uma clínica com 16 salas aqui em São José dos Campos. Maravilhosa. As pessoas achavam que era uma franquia. Só que essa clínica, ela estava no lugar errado. Então eu cometi um engano. Eu fiz um investimento num lugar errado. E aí, como eu aprendi isso, eu pude ajudar o Dr. Gustavo, que é um cirurgião plástico, meu amigo, meu primo. O Gustavo, ele tem uma clínica na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. E um dia ele me ligou e disse: André, eu quero abrir um consultório em São Paulo. Então eu vou pegar um bairro mais simples para não gastar muito dinheiro e vou abrir meu consultório de cirurgia plástica. E eu fiz uma pergunta para ele: qual é o público que você espera atingir? Não, o público que possa fazer uma cirurgia plástica. Eu disse: então, se concentre, tenha foco, escolha um endereço nobre em São Paulo. Porque pode ser que o mesmo endereço na região periférica seja quase o mesmo preço de uma região mais nobre, até porque você vai pagar horas de disponibilidade da clínica. Resumindo, hoje ele tem um endereço na Barra da Tijuca e o outro na Oscar Freire, em São Paulo. Então foi uma dica muito simples, coisa que eu errei 20 anos atrás. Com uma simples sacada, esse cirurgião plástico se beneficiou. E aí eu percebi que essas dicas, embora pareçam muito simples e óbvias, às vezes não são ditas pra gente. E é por isso que eu estou gravando esse vídeo, para você que está acabando a especialidade agora, se preocupar com essas coisas. Foco. Foco em quê? Primeiro, no local. Mas o local só está ilustrando aqui que você precisa ter uma estratégia, você precisa saber para onde você vai. E aí você cria um plano de ação. E o segundo problema, que eu também quero te contar, quando eu acabei minha residência, eu fui fazer pós-graduação em ecocardiografia de criança e fiz uma outra pós-graduação lá na Escola Paulista de Medicina sobre geriatria. E aí eu percebi que eram duas coisas muito antagônicas. Eu precisava ser uma referência em alguma coisa, ou em exame de criança, ou em cardiologia de idoso, ou em cardiologia geriátrica. E aí eu decidi que o meu subnicho seria a cardiologia do esporte. Então, atenção no local onde você vai montar a sua clínica, mas atenção também com o foco que você vai direcionar a sua carreira. Como você vai ser reconhecido. Resumindo, para você ter o seu faturamento multiplicado por 2, por 3 ou por 4, não basta você só vender a sua hora. Você precisa duplicar o valor da sua hora.
seja com plantões de disponibilidade, seja por consultas particulares mais valorizadas, seja por assumir responsabilidades em resolver problemas e as pessoas param de te pagar por hora e passam a te pagar por produção, por resultado. Muitas vezes a sua sugestão dentro do hospital é muito mais valiosa do que 2, 3, 4 horas de plantão que você estava na porta. Essa é a sacada. Se para você isso faz sentido, compartilhe essas informações com seus amigos. Deixe aqui os seus comentários para a gente continuar estimulado a conversar com você que está começando a sua especialidade agora. Então, muito obrigado por ficar esses minutos aqui comigo. Essas dicas podem ser fundamentais na sua vida, no seu planejamento de carreira. E eu tenho certeza que se você estudar essas sugestões, você pode usá-las como fator impulsionador da sua carreira. Certo? Nos encontraremos em breve. Um grande abraço.